Então, nessa ação penal 506.15.78, depoimento do senhor Eduardo Costa Vaz Musa. Senhor Eduardo, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição em situação normal, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio e não responder nenhuma pergunta. No entanto, o que consta nos autos é que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a Justiça. É isso mesmo, senhor Eduardo? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo? Sim, senhor. Nessas condições, então, senhor Eduardo, eu vou lhe advertir que o senhor não tem o direito ao silêncio. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. E deixar muito claro ao senhor que o que interessa aqui à Justiça é apenas a verdade dos fatos, sem exagero ou sem exclusão indevida, certo? Certo. Senhor Eduardo, o senhor trabalhou na área internacional da Petrobras? Sim. Qual o período que o senhor atuou na área internacional como gerente? De 2006 a 2009, salvo o melhor juízo. O senhor ocupava qual gerência? Eu fui gerente geral da área de drill ships, chamava PIM. O senhor trabalhou sob o comando do diretor Nestor Severo? Sim, não diretamente. Acima de mim tinha o gerente executivo Luiz Carlos Moreira e ele respondia ao diretor Severo. O senhor também respondeu sob o comando do senhor Jorge Zelada? Sim, a saída do diretor Nestor, entrou o Zelada e eu respondi a ele. O senhor mencionou em outros depoimentos que o senhor, em alguns contratos da área internacional, recebeu vantagem indevida? Sim. De empresas fornecedoras da Petrobras? Sim. O senhor sabe me dizer se isso era uma prática corrente, comum dentro da Petrobras? Até onde eu conheço era razoavelmente comum. Só o senhor recebia ou outros também recebiam? Aparentemente outros recebiam também. Mas quando haviam esses acertos de pagamentos, isso era algo individual ou era alguma coisa dentro de um grupo? No caso da área internacional era um grupo. Um grupo. Então, normalmente, quando o senhor recebia, outros também recebiam? Outros também recebiam. Nesse processo aqui, interessa especificamente essa contratação do Grupo Chain para a operação desse navio sonda Vitória 10.000. Sei que o senhor já prestou um depoimento sobre isso, mas é necessário que o senhor fale aqui perante o juízo. O senhor pode me relatar o que aconteceu, qual foi sua participação, o seu conhecimento nesses fatos? Houve a contratação da primeira sonda, Petrobras 10.000. Posteriormente, a Samsung ofereceu um novo slot para a oportunidade de fazer uma segunda sonda. A área internacional, ela ofereceu à área internacional essa sonda. E a área internacional, então, o diretor carregou de negociar com a Samsung a compra da segunda sonda. Diferentemente da primeira sonda, em que a gente teve o contrato com a Samsung, mas não havia operador, essa segunda sonda ela já veio endereçada com o operador, que seria a Chain. Só para ficar claro, uma coisa é o estaleiro, o contrato com o estaleiro de construção e montagem, e a outra coisa é o operador da sonda, que é quem pilota a sonda, vamos dizer assim. Quando o senhor disse que já veio endereçado, o senhor pode esclarecer? Houve uma conversa comigo dizendo que essa segunda sonda seria contratada para ser operada pela Chain. Quem falou isso para o senhor? Tanto o diretor Nestor quanto o Moreira, que era meu gerente executivo. Isso foi antes do próprio contrato com a Samsung relativo à segunda sonda? Foi antes do próprio contrato com a Samsung. Se eu não me engano, quando foi autorizado ou assinado a carta de intenção com a Samsung, já em 2008, de janeiro, na mesma ocasião já foi proposta a Chain como operadora. E o motivo da proposição da Chain como operadora, qual seria? O que me foi colocado, tanto pelo Moreira como Nestor, que seria para um acerto de uma dívida do PT com o Banco Chain. Isso foi colocado explicitamente ao senhor? Dessa maneira. Por ambos ou por um deles apenas? Por ambos. E como foi o desdobramento disso? Bom, a gente assinou com a Samsung, fez o down payment de garantir o slot, começamos a negociar o contrato todo e, em paralelo, houve a negociação com a Chain.
Nesse ínterim, o Nestor Severo saiu, entrou o Zelada, que continuou. Quando o Zelada entrou, a Samsung já estava contratada, mas não a Schain. São vários contratos, são contratos complexos e uma negociação longa. E sob a gestão dele, a gente negociou com a Schain até contratá-los. Tá. Do senhor Zelada, o senhor ouviu esse mesmo comentário? Houve alguma afirmação no sentido desse direcionamento à Schain? Não. Quando o Zelada entrou, a Schain já estava, vamos dizer, já tinha a carta de intenção assinada com ele. Foi feito algum projeto de concorrência para definir essa operadora como sendo a Schain? Da segunda sonda, não. O senhor mencionou em seu depoimento, pelo menos o senhor sugere isso, que na sua compreensão esse segundo navio sonda não seria absolutamente necessário. Estou correto nisso? Ou... Correto. Para a área internacional, entendo que não haveria necessidade de uma sonda própria. Você poderia completar com sondas contratadas. O senhor pode ser mais específico? Por que não seria necessária uma compra de uma nova sonda e por que poderia ser alugado? Porque você, quando faz o estudo de necessidade de unidades de perfuração, você analisa a demanda de postos que você vai ter. No caso da área internacional, a primeira sonda atenderia, você teria picos de necessidade que você poderia suprir temporariamente com outra unidade, que não precisava ser obrigatoriamente sua e contratada por tanto tempo. E por que foi, e como foi justificado tecnicamente, apesar dessa sua posição contrária à contratação dessa segunda sonda? Existe um estudo, desse estudo de demanda, que mostrava que, vamos dizer, essa necessidade era maior do que picos. Era uma necessidade um pouco mais perene, e esses estudos são muito subjetivos, que dependem muito do índice que você considera de descobertas. Você faz um poço pioneiro, depois você faz um appraisal, e depois você se descobriu, você tem os demais postos de produção. Uhum. Então, se você considera que determinada formação vai produzir, você teria necessidade de tantos postos. E esse estudo foi feito com índice de descoberta razoável. Razoável ou tecnicamente errado? Eu não sou geólogo, não conheço detalhes dessa área. Na minha visão, ela foi otimista. Otimista em excesso ou otimista? Otimista. E o senhor apresentou esses questionamentos na época, dentro da Petrobras? Não era minha competência. Eu era gerente de construção da sonda. Vamos dizer, a decisão da demanda, o estudo técnico de perfuração não é da minha área. Uhum. Mas o senhor não chegou a manifestar essa sua, vamos dizer, esse seu ceticismo aos seus superiores? Não. Contratar um navio e o estudo estaria otimista? Não, porque, como eu disse, eu não sou geólogo, eu não teria, vamos dizer, competência para contestar isso. Isso era um sentimento meu. O senhor também mencionou que foi escolhida a Schain como operadora e foi apresentado algum argumento técnico para justificar a contratação dela sem concorrência? Sim, que ela teria uma alta performance na bacia de Campos em unidades semelhantes que ela operava. E esse argumento era tecnicamente correto? Era um pouco fraco, porque na verdade, quando foi decidido pela Schain, ela só tinha uma unidade operando. Quem que foi responsável pela essa argumentação técnica? Foi a área internacional que apresenta para a diretoria essa argumentação. Tá, mas quem especificamente dentro da área internacional? Seria a minha área, quer dizer, existe um estudo lá dentro da minha área que mostrou que havia um relatório do AIP que dava esse resultado de performance bom deles. Tá, mas o senhor mesmo está dizendo que esse relatório não é tecnicamente correto, então? Ele é fraco, quer dizer, ele poderia ser questionado, se a diretoria quisesse, porque a amostragem é muito pequena. Isso foi solicitado, essa argumentação técnica ao senhor explicitamente? Sim, senhor. Quem solicitou ao senhor isso? O Moreira, o gerente executivo. O senhor pode ser mais claro? Assim, ele solicitou ao senhor que ele precisava de uma justificativa técnica para contratar a Schain sem concorrência, foi isso? Exatamente, quer dizer, não desse jeito, mas foi da seguinte maneira, a Schain era ponto pacífico, essa unidade seria construída para a Schain operar. Então ele solicitou que eu criasse
meios de modo a proporcionar a contratação da Chain. E o senhor utilizou esse argumento técnico? E usei esse argumento técnico. Que o senhor mesmo sabia que era fraco? Eu mesmo sabia que era fraco. E houve algum questionamento sobre isso? Com relação a Chain, nenhum questionamento. Não houve questionamento de ser a Chain. Que tipo de questionamento? Houve algum outro tipo de questionamento? Houve vários questionamentos, principalmente da área financeira da Petrobras, da maneira que estava sendo estruturado o negócio. Da estruturação corporativa? Da estruturação financeira, porque essa sonda, na verdade, era criada uma SPC na Holanda, que seria a dona dessa sonda. Uhum. E a Chain seria sócia da SPC junto com a Petrobras e seria responsável pela operação. A estruturação financeira disso, a área financeira questionou muito. E sobre que aspectos? Olha, se eu me recordo bem, eles questionavam o direito da Chain comprar a sonda no final por um valor simbólico, porque isso aí seria tipo um sale and leaseback, que você paga um aluguel durante tanto tempo e no final você compra. Os econômicos dessa análise não davam um bom retorno para a Petrobras. Foi feita uma auditoria posterior sobre esse contrato, que está juntado aos autos, relatório de auditoria R02E003 2015 da Petrobras, e ela apontou algumas coisas que coincidem com o que o senhor está aqui dizendo. Essa questionável necessidade de contratação e esse argumento técnico que o senhor afirma que seria fraco. Também ela menciona aqui essa ausência do processo competitivo. Era normal fazer processo competitivo de contratação para operação de navio-sonda? Na verdade, essas duas sondas foram pioneiras nesse método. Quer dizer, a Petrobras será dona da sonda e contratar o operador. Na primeira sonda foi feito um processo seletivo. Na primeira sonda, Petrobras 10.000. Petrobras 10.000. E na segunda, o argumento a justificativa foi esse argumento técnico que o senhor mencionou. Perfeito. Uma outra questão aqui que é apontado nesse relatório, menciona o seguinte: a taxa diária negociada com a Chain estava em linha com o praticado do mercado. Porém, o bônus de performance de 15% era mais alto que o praticado, na faixa de 10%. O senhor chegou a atentar para esse detalhe na época? Eu não concordo com essa colocação da comissão, não. Eu acho que o bônus estava na faixa. Se a gente coletar na Petrobras ou pedir que eles informem todos os bônus da época, eles oscilavam entre 12%, 14%. Você tem bônus semelhantes. Eu acho que não foi excessivo o bônus. Aqui ele faz uma comparação do próprio Vitória 10.000 com o Lancer. No Lancer era 10% o bônus e na Vitória 15%. Mas se ele, na época, nesse relatório incluísse mais unidades que operavam na Bacia de Campos na mesma época, esse número seria mais perto de 13%. O senhor tem certeza disso? Porque eles fazem um outro quadro aqui mencionando a média da taxa praticada pela exploração e produção e apontam 10%. A minha lembrança da época é que esse 15% não era nada fora do normal, não foi o fator aí preocupante. O senhor declarou também no seu depoimento que o senhor recebeu valores do Grupo Chain. O senhor pode me esclarecer como isso ocorreu, por que isso ocorreu, as circunstâncias? Dentro dessa negociação aí, conforme eu falei, desde o início, bem no início dela, eu fui procurado pelo Sandro, que eu conhecia de outras oportunidades, e que me apresentou o Fernando Chain. E o Fernando Chain era o responsável dentro da Chain de conduzir esse projeto. E ele me ofereceu uma vantagem caso a gente concluísse a contratação da Chain como operadora. Quanto foi a vantagem oferecida? Acho que era em torno de 1 milhão, mas pago em torno de $48 mil por mês ao longo de algum tempo, depois que a sonda começasse a operar. Foi antes da contratação, então? Foi antes da contratação. E o senhor tratou isso só com o senhor Fernando ou tratou com mais alguém da Chain? Não, só com o Fernando. Nessa reunião em que isso foi tratado, o senhor Sandro estava presente? Não.
Quem estava presente? Só nós dois. E o senhor se recorda onde foi isso? Exatamente o lugar não, porque a gente almoçava, normalmente era no almoço, que podia ter sido no ESA, no Europa, em algum restaurante ali no centro da cidade. O senhor chegou a receber esses valores? Recebi parte deles. O senhor se recorda quanto o senhor recebeu aproximadamente? Acho que era em torno de $700 mil. Consta aqui a sua afirmação que o senhor começou a receber no início de 2011 até 2012. O senhor pode me esclarecer se foi isso mesmo? De cabeça eu não tenho, mas de acordo com os extratos que a gente já forneceu, acho que sim. E por que tão distante assim da contratação que foi em 2009? Porque, como eu disse, só receberia a partir da operação da sonda, quando ela começasse a operar e receber. E isso era um cálculo em percentual de alguma coisa? Não, era um número cabalístico. Tem uma offshore aqui chamada The Base, não sei, a SET CCA. O senhor pode esclarecer? Essa foi uma offshore criada em que eu era o beneficiário final, na qual eu recebi essas vantagens da Chain. O senhor mesmo que abriu essa offshore? Não, foi através do operador Bernardo. E ela tinha conta aonde? Essa offshore tinha conta no banco Julius Baer, se eu não me engano. Isso na Suíça? Na Suíça. O senhor apresentou ao Ministério Público, está juntado aos autos, evento 1, anexo 7, aqui do processo conexo 505, 61, 56, 95, alguns documentos, peço para o senhor dar uma olhadinha. Sim. São extratos da sua conta? Sim. O senhor mesmo que obteve esses extratos? Foi através do advogado, do meu advogado aqui no Brasil, que a gente constituiu um advogado na Suíça e ele, com procuração, obteve essas contas. Tem, nesses extratos tem vários depósitos de $48 mil. Seriam esses? Sim, senhor. Consta aqui proveniência de offshores Casablanca, Deep Black Drilling, Black Gold Drilling. Esses seriam valores provenientes do Grupo Chain? Sim. E por que pagaram o senhor? A sonda estava operando na época, a Chain não tinha ainda problemas financeiros, era um acordo que a gente tinha, eles cumpriram. Mas por que foi feito esse acerto inicial com o senhor? O senhor mesmo mencionou que a sonda estava endereçada já ao Grupo Chain? Por que esse pagamento adicional? Sim, mas estava endereçada, mas se não tiver o braço operário, você não consegue montar um projeto desse porte. Você tem que ter base para montar o projeto. Não basta o diretor querer e ter o compromisso lá com a Chain de que seria ela. Quem mais recebeu dentro da Petrobras? Olha, o que eu me lembro que eu citei aí foi o César Tavares, os Carlos Moreira, Comino. Do Grupo Chain? Não. Não, para esse contrato aqui da operação do navio Grupo Chain, eu não sei se alguém mais recebeu. Essas pessoas que eu citei receberam dentro uma planilha de controle que havia da área internacional, mas do Grupo Chain eu não sei se alguém mais recebeu. Eu perguntei ao senhor no início se isso normalmente é um acerto coletivo ou um acerto individualizado. Nesse caso aqui do navio sonda, da operação pela Chain, não foi um acordo comum lá entre os funcionários da Petrobras? Quando o senhor fez essa pergunta, eu pensei que o senhor estivesse referindo à construção do navio. Com relação à operação, eu não tenho esse conhecimento. Se ele fez parte de um grupo maior. O do senhor Nestor Severo, por exemplo, o senhor tem conhecimento se ele recebeu? Não posso afirmar. Ou o senhor Jorge Zelada? Também não posso afirmar. O senhor recebeu através de algum intermediário, nesse caso? Não. Não, era o Fernando Chain, a Chain que depositava diretamente nessa offshore que eu informei. No seu depoimento, o senhor mencionou, o senhor fez a seguinte frase aqui, sobre o motivo de contratação da Chain.
Que em relação ao motivo de condução da Chain, foi explicado por Severo Moreira que havia sido recebida uma ordem de cima para que se procedesse dessa forma, nesse endereçamento. Houve essa afirmação ao senhor? Houve. Isso era uma determinação superior. E o senhor sabe de quem vinha essa determinação? Não questionei, mas imagino que viesse da presidência da Petrobras. O senhor também mencionou, acho que já perguntei isso anteriormente, mas só para deixar claro, foi explicado que havia uma dívida de campanha presencial do PT de 60 milhões junto ao Banco Chain, que para quitá-la o governo utilizaria do contrato da Sonda Vitória. Isso foi dito para o senhor explicitamente? Explicitamente. Inclusive esse valor de 60 milhões? 60 milhões foi dito, foi esse valor. E essa conversa depois foi confirmada pelo próprio Fernando. Quando ele começou a me abordar, ele mencionou esse fato de que essa sonda ia ser operada pela Chain, porque a Chain tinha sido escolhido para uma quitação dessa dívida. Eu não me lembro se ele especificamente mencionou o valor, mas que o Moreira com certeza falou em 60 milhões, eu não tenho dúvida. Tá, mas o senhor Fernando Chain, então, quando fez aquele acerto, também mencionou o senhor que havia essa... Sim, foi assim que ele me convenceu. O senhor chegou a conhecer o senhor José Carlos Bunlai? Não, nunca tive com ele. O senhor teve conhecimento na época do envolvimento do senhor Bunlai nessa Sim. negociação? Sim, tanto dito pelo Fernando Chain quanto pelo Moreira. E o que foi dito ao senhor? Que o Bunlai era o responsável pelo PT em coordenar essa contratação da Chain para a quitação da dívida. Eles mencionaram se eles tinham contato com o senhor Bunlai? O senhor Moreira, por exemplo? Acredito que sim. Acredito que ele tenha se reunido com o Bunlai, sim. Não posso afirmar com certeza, mas acredito. Mas ele afirmou isso ao senhor ou o senhor não se recorda? Não me recordo. E o senhor Fernando também mencionou o senhor Bunlai? Sim. O Fernando com certeza mencionou, inclusive, que esteve com o Bunlai. E o senhor sabe de que forma que o senhor Bunlai teria atuado para, vamos dizer, nesse contrato? Para a obtenção desse contrato pelo Grupo Chain? Eu acredito que vamos dizer, a aproximação junto ao diretor tenha sido feita pelo Bunlai. O senhor acredita por quê? Porque foi o método usado lá. Quer dizer, a gente tinha sempre, na primeira sonda também, tive um intermediário, que foi o Júlio Camargo, que fez a aproximação lá com o Fernando Baiano junto ao diretor. Eu acredito que a segunda sonda tenha seguido o mesmo modelo. Mas foi afirmado isso ao senhor ou o senhor não, isso é sentimento. Uma suposição do senhor. O senhor mencionou naquela parte técnica também que a Chain só tinha essa sonda Lancer, que o argumento era fraco, mas no seu depoimento aqui o senhor mencionou também algo adicional. Havia outras empresas mais capacitadas para o mesmo serviço. Havia mesmo? Acredito que tão ou mais. Porque a própria Transocean, que estava operando a primeira sonda, teria o perfil para operar a segunda. A Pride, que teve no final da licitação para operar a primeira sonda, poderia operar a segunda também. São empresas internacionais com mais experiência. Tinha outras empresas brasileiras com mais experiência que a Chain? Eu diria que estariam no mesmo nível da Chain, as empresas brasileiras que operam. Outro detalhe que o senhor mencionou é essa contratação da Chain por um prazo mais dilatado que o normal. Isso ocorreu mesmo? Sim. Não é usual. O senhor pode ser mais claro? Não é usual um contrato de sonda de perfuração por um prazo tão elevado, se eu não me engano foram 15 anos ou 10 com mais 10. Normalmente essas contratações ocorrem de 3 a 6 anos. E quem é que definiu esse prazo mais dilatado? O mesmo modelo seguido da Petrobras 10.000. Esse prazo dilatado é o que viabiliza o negócio em termos da Petrobras bancar a construção e no final desse prazo você pagou o valor da sonda como um todo, que é o sale and leaseback, você compra ela por um valor simbólico. Mas essa não seria a justificativa, então, para esse prazo mais dilatado, no caso
do contrato da operadora? Sim, essa é a justificativa, mas ela o prazo não é usual. Ah, não é usual. Mas quanto a isso, o senhor não vê nada de equivocado tecnicamente? Não, se fosse para fazer esse negócio, seja com que a operadora fosse, teria que ser nesse prazo. Senão não vinga. O senhor chegou a ter contatos em relação a essa contratação da Chain com membros ou agentes do Partido dos Trabalhadores? Não, nunca. O senhor Vacário, o senhor Lúcio Soares? Não, nunca, não os conheço pessoalmente. Os outros acusados no processo, o senhor teve contato com o senhor Salim Chain? Já tive algumas reuniões com ele. Eram reuniões lá dentro da Petrobras, na época que estava se decidindo como é que seria estruturado o negócio. E foi tratado com ele sobre essas vantagens devidas? Não. Senhor? Não. Sobre mencionada essa questão da vinculação do negócio ao empréstimo? Para a quitação do empréstimo ao PT? Também não. O senhor Milton Chain? Também já tive reuniões com ele. O senhor chegou a tratar esse assunto da vantagem devida com ele? Não. E essa questão da vinculação da operação do navio com a quitação do empréstimo do PT? Também não. O senhor Fernando Chain, o senhor já mencionou, né? Uhum. O senhor Maurício Bunlai, o senhor chegou a ter contato com ele? Não conheço também. O senhor João Vacário, o senhor mencionou, né? O senhor Fernando Soares, Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, o senhor conhece? Sim. Para esse contrato aqui, o senhor teve contato com ele? Acho que sim, acredito que sim. O senhor pode me esclarecer o contexto? Olha, eu não estou. É porque fica confuso a participação do Fernando, se foi na primeira sonda ou na segunda sonda. Só um minutinho. O tamanho do áudio tá? Tá, vou interromper um minutinho aqui. Só um minuto.